Amém, glória a Jesus. Muito boa noite, meu povo. Chegando aqui, né? Já nesta quinta-feira maravilhosa que o Senhor Deus nos deu, pela sua graça, pela sua bondade. Então só temos a agradecer, porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. O Senhor tem sido maravilhoso para com o seu povo. Esta noite, Deus vai estar falando comigo e com você de forma poderosa, através da sua palavra, porque Deus é maravilhoso. Amém? Então vamos orar ao Senhor nesta noite, falar com Deus. Pai amado, Pai querido, a Ti exaltamos, Senhor, pela Tua grandeza. A Ti exaltamos, Senhor, pela Tua bondade, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno. Pai querido, Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado a vida. Por tudo, Pai, Te louvamos. Louvamos a Ti, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, que conosco, Pai, neste dia irá compartilhar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus esteja abençoando a vida de cada um deles, suas famílias, enchendo as suas vidas, Pai, de graça e bondade. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós Te louvamos e Te exaltamos pela Tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, né, irmãos? Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, né? Deus nos contemplou com um dos temas, uma porção maravilhosa da sua palavra. Então o tema da nossa palavra hoje é o Deus que me conhece. O Deus que me conhece. O Deus que te conhece. O Deus que sabe tudo sobre você. Sabe o seu íntimo. Estamos esses dias, né? Ontem para cá, assim, pesarosos, né? Com o caso do terremoto que ocorreu na Turquia, na Síria, né? É algo que nos entristece pelas vidas que foram ceifadas, mas tudo está no controle de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Graças a Deus. Muitos irmãos já estão por aqui, né? Quero mandar um abraço especial já para o Irão Valadão. Moço, essas suas bugigangas estão ficando muito gostosas, rapaz, e atrativas de se ver, né? As suas quitandas. Que bom demais. Estou chegando por aí, qualquer hora, viu? Mandar um abraço para Valci também. Os irmãos que estão por aí. Fique à vontade. Vamos falar do amor de Deus agora, da palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 139. Salmo 139, um dos salmos mais lindos da Bíblia. Cada dia eu tenho uma dificuldade grande para falar de salmo mais lindo. E todos são cânticos maravilhosos, composições maravilhosas, né, dos salmistas. Cada um, né, expressou o amor de Deus no seu salmo, nos seus cânticos, nos seus poemas. E este salmo aqui é de Davi. É daqueles salmos que a gente lê e quer reler e quer tantas vezes falar dele, né? Salmo que virou canção, né? Muitos cantores cantam música desse salmo, né? Então é um salmo muito lindo. Salmo 139. Ele tem 16 versículos. Nós vamos ler do 1 até o 12, tá bom? Depois, em outro dia, nós completamos o texto. Maravilha? Ô Gersileide, boa noite para você. Graça e paz. A palavra de Deus diz: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Olha só que maravilha. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabe tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer.
Vais adiante de mim e me segues, pois põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que me tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, ó Deus, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Vamos terminar de ler o Salmo, depois nós vamos, né? Versículo 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Glória a Deus. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Que maravilha, né, irmãos? Salmo tremendo. Tremendo. Uma palavra de um poder imenso. Deus fala conosco neste salmo de forma tão forte. Muito forte. Porque Deus realça aqui a sua soberania sobre as nossas vidas. Deus realça a sua soberania sobre nós. Que é Ele que manda, é Ele que faz, Ele que tem o controle de todas as coisas. O Salmo 139 é uma obra extraordinária de Davi. Uma das mais lindas canções que Davi compôs. Um cântico composto com a alma do salmista. Um salmo muito lindo, que trata do amor mais profundo do coração do salmista. Davi expõe o nível de relacionamento de Deus para conosco. Davi fala do amor de Deus, do relacionamento que Deus tem comigo e com você, a forma com que Ele me conhece, com que Ele te conhece. Irmão, isso é tremendo, muito maravilhoso. Deus possui atributos exclusivos, incomunicáveis e intransferíveis, que só o nosso Deus tem. A eternidade, por exemplo, é um atributo exclusivo de Deus. Somente Ele, na forma triuna da Trindade, é eterno. Aquele que não tem fim, aquele que não teve começo, aquele que não faz contagem de dias, porque para Ele o tempo é eterno. Ele é o Alfa e o Ômega. Davi enaltece de forma esplêndida três dos principais atributos incomunicáveis de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência. O salmo dos versículos 1 ao versículo 6, Davi fala da onisciência de Deus, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece. O versículo 1, começando já aqui a nossa exposição bíblica, diz: o Senhor, ó Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Você pode ler isso assim? Nem dizer: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Eu gosto muito da tradução da Nova Almeida atualizada, que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. Ele conhece você profundamente. Ele te conhece muito mais do que você mesmo.
Ele te conhece muito mais do que seus próprios pais, do que seus irmãos. Ele te conhece o fundo da alma, o coração, a sua intimidade. Deus sabe tudo. Porque Ele é o Deus bom. Ele te conhece. O Senhor, tu examinas o meu coração. Na versão Almeida, atualizada, fala, tu esquadrinhas o meu coração e conhece tudo a meu respeito. Isso é maravilhoso, muito maravilhoso. É por isso que o salmista, no Salmo 38:9, ele fala, Senhor, tu conheces meus desejos. Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Que maravilha, irmãos. O Senhor conhece os nossos desejos. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele ouve cada um do nosso suspiro, dos nossos gemidos. Ele sabe o porquê de cada um dos gemidos que você exprime. Boa noite, minha irmã Graça. Que Deus te abençoe, tá? Um abração para você. O Senhor conhece. O Senhor sabe a razão de cada um dos teus gemidos. De onde vem a tua dor? Onde ela é manifestada? O Senhor conhece todos os seus suspiros. De onde vem o teu sofrimento? Ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe tudo a meu respeito. Maravilhoso demais. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos conhece. E Jó, o grande homem Jó, no capítulo 28, versículo 23 do seu livro, ele fala, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe aonde encontrá-la. Somente Deus. Todo conhecimento está em Deus. Todo poder está em Deus. Tudo está em Deus. Boa noite, meu cunhado Lúcio Valadão. Um abração para você, tá? Deus te abençoe. Então Jó fala, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele é Deus. Ele é o poderoso Senhor. Amados, quando nós lemos palavras como essa, é motivo para nós ficar felizes, alegres, jubilando, porque nós servimos a um Deus que nos conhece. Nós não servimos a um Deus estranho, a um Deus insensível, a um Deus que nada ouve, que nada fala, um Deus que nada faz. Mas o nosso Deus é aquele que nos ouve, aquele que nos escuta, aquele que fala conosco. Porque o nosso Deus sabe todas as coisas. Isso é maravilhoso demais, demais mesmo. O salmista ainda no Salmo 44, versículo 21, ele fala, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece o segredo de cada coração. Ele está falando aqui de Deus saber todas as coisas a respeito de nós. Com certeza Deus sabe todas as coisas a nosso respeito, pois Ele conhece o segredo de cada um dos nossos corações. Você sabia, amado? Não existe segredo para Deus. Não existe segredo. Você pode guardar segredo do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, do seu pastor, do seu líder religioso, mas você não guarda o segredo de Deus, porque Deus sabe tudo a teu respeito. Que maravilha, né? Né, pastora Ceis? Deus sabe tudo a teu respeito. Então não existe segredo para Deus. O versículo 2 diz, sabes quando me sento, também sabe quando me levanto. Mesmo de longe, Ele conhece os meus pensamentos. Amado, que coisa profunda. Deus sabe quando eu me sento, quando eu preciso descansar, quando eu estou cansado, quando eu preciso arranjar um banco para me sentar, quando minhas pernas já não suportam o peso do meu corpo.
Deus sabe que eu me sento. Mas também Ele sabe quando eu preciso me levantar para ir, para caminhar, para fazer alguma coisa. Ele sabe. Antes mesmo de nós nos erguer do banco, Ele já sabe que nós vamos nos levantar. Porque mesmo de longe, Ele conhece os meus pensamentos. E essa expressão mesmo de longe é apenas uma metáfora. Porque Deus sempre está perto de nós. Deus sempre está junto de mim e de você. Deus sempre está junto de nós. Ele está conosco. Então Deus é o Deus de perto. Uma Bíblia fala também o Deus de longe. Não existe distância para Deus. Eu quero falar uma coisa para você, amado. O que a distância que nós estamos de Deus não é estabelecida por Deus, é estabelecida por nós. É nós que fazemos, que ditamos a distância que nós queremos estar de Deus. Nós queremos servir de perto ou servir de longe, ou mesmo não servir. Então a distância entre eu e Deus é estabelecida por mim. A distância entre você e Deus é estabelecida por você. Porque Deus quer viver na sua intimidade, na sua proximidade. Mas às vezes nós não queremos, nós não damos espaços, nós não abrimos espaço para que Ele se aproxime de nós. Ao nosso lado estão nossos amigos, ao nosso lado estão nossos afazeres. Não tem espaço para Deus se aproximar. É por isso que quando fala aqui, mesmo de longe, é disso, irmão. Porque às vezes nós limitamos a presença de Deus em nossas vidas. Às vezes nós limitamos a ação dele. Não é que ele não queira estar perto, mas porque nós limitamos. Então a distância estabelecida entre eu e Deus, entre você e Deus, somos nós que a estabelecemos. Somos nós que ditamos, de acordo com a nossa forma de relacionar com Ele. Você entendeu? Então Deus conhece todas as nossas rotinas. Toda a nossa rotina. Tudo o que fazemos. Para onde vamos. Portanto, a ideia de fazer algo fora da visão de Deus é completamente errado. Um exemplo claro, irmão, é quando nós temos afazeres pela madrugada, o que é que nós fazemos? Nós colocamos o relógio para despertar, hoje o celular. Mas faça um teste do poder de Deus e peça, Senhor, me acorde amanhã às 5 horas da manhã. Às 5 da manhã o Espírito Santo vai te acordar. Mas às vezes nós não confiamos nisso. Nós vamos colocar o relógio para despertar, mas seguro. Pensamos assim, não é? E nós que às vezes temos o hábito de orar pela manhã, pela madrugadinha, nós marcamos para levantar às 5 horas para orar. Nós colocamos, eu por exemplo coloco o celular para despertar, né? Mas irmãos, vocês podem crer, toda vez que ela desperta, o Espírito Santo já me despertou. Ele já me acordou. Ele já disse, está na hora. Está na hora. Por quê, amado? Porque esse relacionamento com Deus, somos nós que determinamos. É você que determina a proximidade de Deus. Meu amado, o Deus está longe para quem não quer estar perto dele. Quando nós queremos Deus perto de nós, Ele está perto de nós. Amém? Então Deus conhece todas as nossas rotinas, tudo o que fazemos, para onde vamos, quando voltamos. Não existe nada escondido do olhar de Deus. Nada. Boa noite, meu sobrinho Cleomagno, lá em Redex.
Um abração para você aí, para a família. Redenção no Pará. Um abraço para você, tá bom? O Salmo 94, versículo 11, na parte A do versículo, diz: o Senhor conhece os pensamentos de cada um. Conhece, amados. O Senhor conhece os nossos pensamentos. E o Salmo 139. Deixa eu olhar aqui direitinho. Não, pular esse versículo aqui, tá? Eu notei errado aqui o Salmo. Então o Salmo 94, 11a, é isso aí. Diz: o Senhor conhece os pensamentos de cada um de nós. Cada um. O que nós pensamos. Sabe, amados, existe algo que nós temos que glorificar a Deus, porque Deus não permite que Satanás tenha acesso aos nossos pensamentos. Mas Deus tem. Satanás às vezes coloca armadilhas, coloca dardos, coloca situações, mas o nosso pensamento é uma área exclusiva de Deus. Amado, como isso é maravilhoso. É assim que eu entendo que seja, né? Então vamos lá, vamos continuar. O versículo 3 diz: tu me vês quando viajo. Olha só. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que eu faço. Manos. Nosso Deus é assim. Ele nos vê quando nós viajamos. Mas também quando nós descansamos. Ele sabe tudo. Tudo. Tudo que nós fazemos. Versículo 3. Na versão Almeida atualizada está escrito assim: ele observa o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Todos, amados. Indiscutivelmente. Ele conhece todo o nosso pensamento, todos os nossos caminhos. Então Deus conhece todas as nossas rotinas. Ele sabe tudo o que nós fazemos. Deus está olhando para nós, né? Tem uma música que canta assim: Deus está olhando para você. É verdade, Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim, né? Salmo 121 fala que Deus, os olhos do Senhor, o guarda de Israel, está atento a cada um de nós. Ele não dorme, ele não cochila, ele não dormita, o guarda de Israel. Porque olhando para nós. E ainda, o homem Jó, no capítulo 28, versículo 24, no seu livro, ele escreve: porque ele, Deus, vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Mas é tudo mesmo, irmãos. A expressão do Salmo 121 de que Deus não dorme é uma expressão perfeita, porque realmente Deus não dorme. Ele está 24 horas acordado, olhando para você, cuidando de você, para que não falte o ar para você respirar. Que não falte a vida para você viver. Ele está cuidando de você. É por isso que Jó escreveu aqui, Jó 28, 24, porque ele vê as extremidades da terra. Não tem um lugarzinho na terra, irmãos, que Deus não conheça e que ele não esteja presente. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Se cai uma folha da árvore, ele vê. Se cai um cabelinho da tua cabeça, ele vê. Né, Cleomar? Esse negócio de cabelinho está caindo, né? Então, olha só. Mas ele sabe cada um que caiu, cada fio. Ele sabe de quantos que vão cair ainda. Não tem problema. Ele tem o controle de tudo. Que maravilha! Maravilha! O Salmo 1, no versículo 6, diz que Deus é o Senhor que guarda o caminho dos justos. É Ele que guarda o nosso caminho, por onde nós andamos, porque Ele conhece tudo. Maravilhoso Deus.
Versículo 4 fala: antes mesmo de eu falar, eu gosto muito desse versículo, gosto de tudo, mas esse então ele sobressalta a minha alma, né? Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Tem algum segredo para Deus? Alguma coisinha que você pensou em dizer que você não quer que Deus escute? Sem chance. Tudo Deus escuta. Minha irmã Benedita Luz, um abraço para você, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te dê graça. Maravilha. Então diz, antes mesmo de eu falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. Nós nem abrimos a boca ainda, mas já subiu o nosso pensamento e Deus tem acesso ao nosso pensamento. Ele sabe o que nós vamos dizer. Então, precisamos então ter cuidado com o que nós vamos dizer e aquilo que nós pensamos que vamos dizer, porque Deus sabe todas as coisas. Deus penetra no mais profundo de nossas almas. Antes de abrir nossas bocas, Deus já sabe o que vamos falar. Isso nos induz a entender que não temos segredo para Deus. Você pode ter segredo para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo. Para Deus, não. Não adianta nem tentar. Porque quando nós nem pensamos direito, Ele já sabe. Ele já sabe. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Onisciente. Aquele que tem ciência das coisas ocultas. Das coisas que ninguém sabe. Das coisas que ninguém vê. Mas Ele sabe. Ele vê. Né, irmã Benedita? Ele sabe. Amados irmãos, essa leitura, ela foge do que nós entendemos por amor de Deus, porque o amor dele é muito maior, o cuidado dele é muito maior, e a respeito disso, o profeta Isaías escreveu no capítulo 65, versículo 24, e diz, será que antes que clame eu responderei? Deus falando a respeito do povo de Israel. E será que antes que eu clame eu responderei? Estando eles ainda falando, eu vos ouvirei. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se nós clamar, Deus responde. Se nós clamar, Deus responde. Porque Ele é maravilhoso. Vamos andando, né? Versículo 5. Diz a palavra de Deus. Ele vai adiante de mim e me segues. Ele vai adiante de mim e também me segue. Põe a mão sobre mim. E na versão Almeida atualizada fala: tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Então Deus nos cerca por todos os lados. Ele é a nossa sombra, a nossa direita, como diz a palavra de Deus, né, Lúcia? Uma das grandes missões de Deus ao longo de todo o tempo foi proteger a humanidade, proteger o homem que Ele criou. Embora às vezes o homem não queira essa proteção. Às vezes o ser humano busca proteção em todas as outras fontes, em outras origens, mas rejeita a proteção de Deus. Que a proteção de Deus existe que nós compartilhemos alguma coisa com Ele. Como diz no linguajar econômico, existe contrapartida. Então a proteção de Deus exige que nós o amamos, que nós o sirvamos, que nós guardamos sua palavra. Então a contrapartida da proteção de Deus é o amor que nós temos que ter por Ele, a obediência.
Por isso que muitas pessoas preferem buscar proteção em outras fontes, que não exista uma contrapartida, uma necessidade, uma obediência. Mas Deus exige que nós, como seus filhos, sejamos obedientes à sua palavra, obedientes àquilo que Ele nos ensinou. Então isso, amados, é que é a razão, né, que muitas pessoas, que a humanidade, no geral, está se distanciando de Deus, porque não quer, né, obedecer, não quer viver segundo a palavra de Deus, né? Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele escreveu: não tenha medo, pois estou com você. Deus falando através do profeta Isaías. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Com a minha vitoriosa mão direita te sustento. Que palavra, né, irmãos? Que promessa. Para quem é essa promessa? Para o povo de Israel? Sim. Para quem é essa promessa? Para mim. Também para você. Para todos aqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus preceitos. Não tenha medo, pois eu estou com você. Deus não fala que está comigo e com você apenas de madrugada, apenas no almoço, apenas à tarde, não, todo momento. Eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço e eu ajudo. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Na versão NVT, versão transformadora, fala: eu fortalecerei e o ajudarei. Então Deus está sempre presente. Deus está sempre presente para nos abençoar, para te abençoar. E a parte A do versículo 6 do capítulo 42 de Isaías, Deus fala: eu, o Senhor, te chamei para mostrar minha justiça. Eu te tomarei pela minha mão e te protegerei. Olha só. Eu, o Senhor, te chamei para mostrar a minha justiça. Eu te tomarei pela mão e te protegerei. Está vendo? É por isso que ele diz aqui: não tenha medo. Não tenha medo. Vamos voltar aqui? Glória a Deus. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime. O salmista, escrevendo no Salmo 94, versículo 22, ele fala: o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Olha só, mano. O Senhor é que me defende. É o Senhor que te defende. Ele é o teu Deus, Ele é a rocha do teu refúgio. E essa questão de rocha, mano, tem uma questão muito interessante na história bíblica. Quando o rei Davi, fugindo de Saul, onde que ele foi se esconder? Na rocha, na caverna de Adulão. Por quê? Porque ali ele julgava ter a proteção física, porque ele estava numa caverna. Mas a maior proteção que Davi teve não foi a caverna de Adulão, foi a proteção de Deus. Então, amados, é o que eu estou falando. A maior proteção que nós podemos ter não é da autoridade, das forças policiais. É muito importante as forças policiais. Como eles são importantes para a nossa segurança, na nossa família. Mas a maior proteção que nós podemos ter não vem das autoridades eclesiásticas, civis. A maior proteção que nós temos vem de Deus.
Ele é a nossa proteção, como diz aqui o Salmo 94, versículo 22. O Senhor é a minha defesa. Né? Sabe que essa questão de defesa é importante na história de um país, né? No Brasil, por exemplo, nós temos o ministro da defesa, aquele que controla as ações militares. Mas o Senhor é mais do que o nosso ministro da defesa. Ele é a nossa defesa. Ele é o meu Deus, é a rocha aonde eu guardo, onde eu me guardo, onde eu tenho refúgio. Que maravilha, né, irmão? Palavra maravilhosa. Palavra que nos conforta, que nos anima. Né, Suzete? Palavra que nos conforta. O autor do livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 3, escreveu: Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Maravilha, irmãos. Deus é o nosso tudo. Deus é o nosso tudo. Deus não precisa de vírgula nem de ponto de continuação. Ele é o nosso tudo. Ponto final. Deus é o nosso tudo. Versículo 6. Deixa eu ver a hora aqui. Então, aqui o salmista fala, versículo 6. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. O que o salmista estava dizendo é que às vezes foge do nosso entendimento. A grandeza de Deus, a soberania de Deus, às vezes salta aos nossos olhos de forma que nós não compreendemos. Então Davi expõe a sua dificuldade em compreender as grandezas de Deus como ser humano, como homem. Porque muitas das grandezas de Deus nós só entendemos pelo Espírito. Porque é grande demais. E não é só Davi não que tem essa dificuldade. Às vezes nós deparamos com tanta beleza da criação de Deus que nós também não compreendemos. Eu moro num apartamento, amados, quarto andar de um prédio. Então que dá para o nascente, né? Para a nascente. E geralmente a chuva vem. Eu fico olhando para a chuva. É algo que me fascina, irmãos. A chuva. Você já parou para pensar de onde ela vem? Como ela se forma? Por que ela não cai toda de uma vez só? Cai pingo por pingo. Por quê? Eu fico olhando para a chuva. Cai pingo por pingo. Em poucos minutos a rua está inundada. Poucos minutos rios de água descem rua abaixo. E às vezes eu imagino, mas para a gente encher uma caixa de água de 10 mil litros, quantos baldes nós precisamos para carregar água? Mas Deus manda uma chuva que em poucos segundos seria suficiente para encher não uma caixa de 10 mil, mas centenas delas. Grandeza de Deus. Poder de Deus. Já pensou nisso? Você já imaginou de onde vem o trovão? Como ele surge? O seu eco, o seu retumbar, a sua força gigantesca, às vezes mais forte que uma bomba atômica. De onde ele vem? Do poder de Deus, da grandeza de Deus. Por isso que o Davi fala aqui: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Mas quando nós colocamos a nossa gratidão em Deus, nós começamos então a entender algumas coisas. De onde vem a chuva? Sei que ela vem das nuvens. Como ela é formada, como é separada, pingo por pingo, gota por gota, não sei. Mas Deus sabe, porque Ele é que manda a chuva. Não é, Lúcia? É Ele que manda a chuva. São coisas, irmãos, que nós vemos durante a vida inteira, nós vemos chover. Nós ouvimos barulho de trovão. Mas quantas vezes nós paramos para pensar sobre a origem
De onde veio? Por que veio? Porque Deus quis, porque Deus formou. Então Ele é maravilhoso demais para mim e para você. Maravilhoso demais. Oh, Deus maravilhoso. Deus é Deus. Você sabe, amados, que na religião, no universo todo, existe milhares de deuses, figuras de tudo quanto é coisa, de animais, de peixe, de águia, mas eles são extremamente mudos, surdos, cegos. O meu Deus não. Meu Deus tudo vê. O meu Deus tudo escuta. E antes mesmo de sair a palavra na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Que maravilha, irmãos. O livro de 1 Samuel relata a história da Arca de Deus. Acho que não vou ter tempo para contar aqui, irmãos. Mas vamos fazer aqui uma síntese. Quando os filisteus tomaram a Arca de Deus em Siló, e levaram a Arca de Deus para a cidade onde eles moravam, Gate. E eles colocaram a Arca de Deus diante da estátua do seu Deus, o rei Dagom. Porque eles tinham a estátua de Deus, a Arca de Deus, os filisteus, apenas como um símbolo. Mas eles não sabiam que a Arca de Deus representava a presença do Deus vivo. E no dia seguinte, amados, o mistério começou a acontecer. Ao amanhecer o dia, aquele Deus Dagom estava caído no chão, diante da arca. Eles levantaram o rei Dagom, que rei, o Deus. No dia seguinte, ele havia caído de novo, mas ele já tinha quebrado a cabeça, quebrado as mãos, quebrado os pés, porque nada subsiste à presença de Deus, somente os filhos de Deus. Aleluia! E Maneide Franco, que abraço para você, minha irmã. Um abração para você. Deus te abençoe. Glória a Deus por sua vida. A paz do Senhor para você, para sua família. Glória a Deus. Continuemos? Continuemos, né? A respeito disso, da grandeza de Deus, Isaías escreveu no capítulo 40, versículo 12. Olha só que maravilha. Quem mais segurou? Presta atenção, amados. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Quem pesou a terra na balança com seus montes e suas colinas? Quem? Deus. Deus sustenta os oceanos com as suas mãos. Pensa aí, amados. Está falando de grandeza de Deus? Sabe quantos rios existem na face da terra? Milhares. Pequenos e grandes. E todos desaguam no mar. Então por que o mar não enche? Por que o mar não transborda? Porque Deus sustenta em suas mãos. Quem que mediu os céus a palmos? Deus. Ele sabe exatamente o tamanho do universo. Os cientistas dizem, que a informação do pastor Hernando de Elop, né? Eu não pesquisei. O cientista diz, segundo ele relatou, que o universo, o cosmo, tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Eu estava pensando, como? Não sei, mas Deus sabe, porque Ele mediu isso a palmos. A Bíblia diz, Isaías 40, 12, Ele mediu os céus a palmos.
Ele sabe exatamente o tamanho dele. Então o cientista fica quebrando cabeça à toa para saber essas coisas. Não adianta nada. Não vai mudar nada. Porque foi Deus que fez, é Ele que sabe todas as coisas. Que maravilha, né, irmão Lupercio? Boa noite para você. Amados, é Deus que fez o universo. O pessoal chama de cosmos. Que coisa, Ele fez o universo, Ele fez o céu e a terra. Ele tem o controle de cada um deles. Eu fico pensando às vezes, amados, aí não tem tempo para falar essas coisas, nem deve. Mas eu fico olhando às vezes no noticiário, né, que os cientistas, gente, eu valorizo muito a ciência, tá? Ciência é uma maravilha. Mas às vezes o cientista manda uma nave para Marte, será para onde? Para caçar seres viventes. Ora, amados, seres viventes é aquele que Deus criou. Eu, você, os animais que Deus criou. Não existe outro ser vivente a não ser aqueles criados pelo próprio Deus. A imagem e semelhança do Deus vivo. Né, Irão? Valadão, que bom demais. Pois é, amados, que maravilha. Pena que o tempo está passando, né? Mas vamos ver aqui o que escreveu ainda Isaías, no capítulo 40, versículo 26, fazendo um relato da palavra de Deus. Ele diz: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada um pelo nome. Por causa do seu grande poder, da sua grandeza, da sua força incomparável, nenhuma dela pode se ausentar. Olhe para os céus. Você sabe que um dia Deus desafiou Abraão a fazer isso, né? Abraão estava reclamando que não tinha filho. E que o herdeiro dele era um damasceno, estrangeiro. Deus disse: tu vai ter um filho. E desse filho vai haver uma dependência, uma descendência, que vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. Aí pediu: sai lá fora, Abraão, e conta as estrelas do céu se tu puder. Abraão começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50. Aí já começou a contar de novo. Impossível. Mas a palavra de Deus aqui em Isaías 40, 26 diz: olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada um pelo nome. Algo para a gente pensar. É por isso que o salmista fala assim, que essa grandeza é demais para ele compreender, né? Versículo 6. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para que eu possa compreender. A gente não consegue compreender essas coisas pela razão, pela emoção, pela matéria, somente pelo Espírito. Porque quando nós temos o Espírito de Deus, nós somos alimentados pelo Espírito Santo a entender que tudo que existe foi Deus que criou. Nós não ficamos contando estrelas, irmãos. Nós não ficamos botando nome em estrelas. Porque Deus já fez isso. Deus já fez isso. Pela sua grandeza. Então, ao invés de nós ficar contando as estrelas do céu, vamos louvar a Deus, exaltar o seu nome, dizer: Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor que criou as estrelas. Foi o Senhor que fez. É o Senhor que sabe o nome delas. E diz mais, né? Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas pode se ausentar. Nenhuma. Então, a estrela que existia quando Deus criou a terra, elas existem até hoje. E o homem Jó, no capítulo 37, versículo 5, ele escreveu: a voz de Deus é gloriosa no trovão. É impossível imaginar a grandeza do seu poder.
Mas te falar, viu? Que maravilha. É grandeza demais. A voz de Deus é gloriosa no trovão. Então, quando você ouvir um trovão retumbar, é Deus falando: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. E Jó fala: é impossível imaginar a grandeza do seu poder. Nós não conseguimos imaginar o poder de Deus, a grandeza. Nós não conseguimos, irmãos. É muito grande. Versículo 7. Eu falei que nós vimos até o versículo 12. Mas está tão bom, né, irmãos? Tão bom, tão maravilhoso falar do poder de Deus, do amor de Deus, que talvez não dê para a gente ir até o versículo 12. Vai ter que aproveitar outra semaninha para a gente falar desse outro versículo. Versículo 7 fala assim: é impossível, né? Vocês não sabem que eu falei no início, que do versículo 1 ao versículo 6 trata da onisciência de Deus. A partir do versículo 7 até o versículo 12 vai falar da onipresença. Então no versículo 7 nós vamos começar a falar da onipresença de Deus. E ele fala assim, o salmista: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. A versão Almeida atualizada escreve: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí ele responde no versículo 8: se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, a Bíblia Almeida fala abismo, né? Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás também. Então não tem como escapar, fugir da presença de Deus. Vocês lembram de Jonas, da história de Jonas, profeta Jonas? Sabe que ele tentou fazer isso, né? Fugir da presença de Deus foi uma das razões da intransigência de Jonas, que careceu de Deus uma resposta à altura. Jonas 1,3, profeta Jonas 1,3. Quando Deus mandou que Jonas fosse a Nínive pregar para aquele povo 120 mil almas condenadas à morte, e Deus resolveu dar uma chance para eles, ele mandou que Jonas fosse lá pregar para o povo de Nínive. Está lá, Jonas 1,3. O que aconteceu? Jonas se levantou mas para fugir da presença do Senhor. Ele queria fugir para Tarsis. Então ele desceu a Jope, que era a cidade portuária. Lá encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que coisa, hein, irmão? Tem lógica. Irmão, Jonas escolheu Tarsis, sabe por quê? Porque naquela época, Tarsis talvez fosse uma cidade mais distante de Jerusalém. Muito longe. Para você ter uma ideia, Tarsis fica na Europa, ficava na época, né? Na Espanha. O próximo da Espanha, naquela época não existia, né? Próximo da Espanha. Então Jonas decidiu: vou fugir para a cidade mais longe que tiver. Então pagou a passagem, embarcou do navio para ir para Tarsis, para fugir para longe da presença de Deus. O que aconteceu, irmão? Você sabe a história do peixe, né? Uma grande tempestade apareceu, varreu aquele navio, e Jonas teve que ser jogado no mar. Aí Deus mandou um peixinho para engolir Jonas e levá-lo até a praia. Já pensou, irmão? Grandeza de Deus. 3 dias dentro de um peixe. Você já perguntou como ele sobreviveu? Onde ele encontrou ar para respirar? Poder de Deus. Provérbio 15,3, Salomão escreve assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observa tanto os bons como os maus. Então não tem como fugir da presença de Deus, ele vê tudo. Na primeira carta de Pedro, ele escreveu, capítulo 3, versículo 12:
Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra aqueles que praticam mal. Ele está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os justos e sobre os maus, sobre todos. Deus está olhando para nós, como canta a canção. Deus está olhando para você. Versículo 9. Se eu tomar as asas do amanhecer, da alva, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Quando o salmista escreve tomar as asas do amanhecer, quando nós levantamos de manhã cedo, 5 da manhã, 5:30, nós olhamos e um ponto mais distante do leste, do oriente, vem surgindo o sol. O salmista imaginou aquele ponto, onde seria? Seria um ponto muito longe, muito distante. Aí ele fala, se eu tomar as asas do amanhecer, se eu for até lá. Mas ele fala também, se eu for habitar do outro lado do oceano. Porque naquela época, irmão, não existiam os recursos que existem hoje. Então, para aquele povo, era difícil assimilar o tamanho do oceano. Era algo muito grande. Então, o salmista fala, se eu habitar do outro lado do oceano. E ele continua escrevendo, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Então, não tem jeito. Não tem jeito de fugir da presença de Deus. Amém? Ficamos até aqui então, amados. Eu vou marcar outro dia para a gente continuar do versículo 11 para frente, né? Combinado assim? Qualquer hora dessa nós marcamos então, para terminar de analisar, de fazer a exposição do capítulo 139, Salmo 139, né? Hoje nós fizemos a exposição até o versículo 10. E é algo tão maravilhoso, irmão, tão bom, a gente falar, a gente viver a presença de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, o cuidado de Deus. Deus se preocupa demais conosco. Não é porque merecemos não, irmão. É pela graça. Porque a graça é o favor imerecido de Deus, pela sua bondade. Amém? Nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram presentes, compartilhando conosco dessa palavra de hoje. Fica aí no Facebook, ó, para você assistir depois, compartilhar com as pessoas. Chama para os seus amigos, né, para os seus parentes. Olha, assista a palavra. Assista a palavra e veja a grandeza de Deus. Vou colocar também no YouTube. O canal é Um Momento com a Palavra. Lá também você pode assistir pelo YouTube. Uma diferença, no Facebook fica apenas 30 dias. No YouTube fica por prazo limitado. Então lá no canal, Um Momento com a Palavra, você vai ter todas as nossas palavras. Tanto as minhas, quanto da pastora Seifa. Boa noite, Edinaldo, meu amigo. Chegou na hora exata. Um abração para você, viu? Deus te abençoe de forma grande. Não esqueci de ver aquela pesquisa que você me pediu não, viu? Agora eu vou sair na rua, porque eu estou muito apertado esses dias. Mas eu vou, tá? Fazer um levantamento para você daquele negócio lá, do carro. Um abraço para você, tá, meu irmão? Deus te abençoe. Então um abraço profundo para todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa trazer uma noite de paz no coração de cada um. Vamos orar a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te exaltamos pelos irmãos que assistiram a tua palavra, aqueles, Pai, que escreveram, que comentaram, aqueles, Pai, que irão assistir depois. Deus abençoe grandiosamente. Pai querido, o Senhor alcance a casa de cada um, Pai. Se tem alguém enfermo, Pai, que o Senhor Deus, Pai, libere cura na vida, Pai, do teu povo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é grande, muito grande. Portanto, Pai, a Ti nós confiamos, Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, que o Senhor possa nos abençoar nossas famílias, Pai, cuidar de nós. Meu Deus, eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Aleluia. Felipe Herculiane, meu filho, boa noite para você, homem. Boa noite mesmo. Então, meus amados, fiquem com Deus, até a próxima quinta-feira.
né? Hoje nós fizemos 20 horas, né? Só semana passada que nós fizemos às 19 horas por algum problema, tá bom? Mas hoje voltamos para 20 horas. Esperamos que quinta-feira também estejamos aqui às 20 horas para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, para expressar a grandeza de Deus. Até lá, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.